Ronaldo Triaca, que prazer poder conversar com você hoje sobre vinhos, enocultura. Prazer é todo nosso, Vivi, um prazer estar aqui novamente. Vamos falar um pouco de vinho brasileiro. É isso, seja muito bem-vindo. Falo que a gente está conversando um pouquinho sobre os nossos vinhos daqui, os seus que foram premiados. E volta e meia a gente escuta, como na semana passada, você falando como o nosso país anda se destacando na produção de vinhos, até Rio Grande do Norte, né, apontou ali como uma região de produção de vinho, mas hoje a gente vai falar sobre uma região muito característica, que a gente costuma falar de vinhos, que é Pinto Bandeira. E tem esse título, esse certificado. Conta pra gente o que é isso. A ideia, né, dessa coluna, né, Vivi, assim, a Nova Brasil é essencialmente música popular brasileira, né? Então, essa coluna nós vamos estar sempre falando sobre vinhos brasileiros, né? Somente sobre vinhos e regiões vitivinícolas brasileiras, e nós temos diversas regiões com muita qualidade. E o Rio Grande do Sul, né, hoje nós vamos falar mais especificamente de uma região, uma micro-região ali no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, geralmente, as pessoas conhecem muito, quando pensa em vinho, pensa em Vale dos Vinhedos, né? Isso. Pensa em Bento Gonçalves e tal. Mas bem do lado, né, do Vale dos Vinhedos, de Bento Gonçalves, tem a região de Pinto Bandeira, né, que no passado até pertenceu ao município de Bento Gonçalves. Então, o Rio Grande do Sul tem várias regiões, desde lá da campanha gaúcha, né? Com vinícolas maravilhosas, mas Pinto Bandeira é um terroir, é uma região que eu gosto muito, né? Tem vinhos muito bons. E, de fato, Pinto Bandeira recebeu a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira para espumantes. É a segunda denominação de origem do país, a primeira é Vale dos Vinhedos, né? E a denominação de origem traz uma importância muito grande, Vivi, para a região, para as vinícolas e para os vinhos da região. Qual que é esse impacto? O impacto porque traz um selo, digamos assim, de qualidade. O produtor ele tem que, nessa denominação de origem, tem um regramento muito rigoroso. Tais variedades somente podem ser usadas, né, tais técnicas, tais manejos. Então, isso traz uma qualidade e uma garantia para o consumidor, principalmente, né? E isso traz uma relevância também até internacional para a região. Quem que confere a gente pode falar de título? O INPI, né? Então, assim, tem instituições que determinam, principalmente o INPI, que determinam esse título, né, para algumas regiões. Nós, aqui em Brasília, vamos buscar também, né? Ai, vamos conseguir chegar lá. Primeiramente, geralmente se busca primeiro, por exemplo, uma identificação geográfica, que é uma coisa mais ampla, né? Nós estamos pensando aqui em Brasília na região como Cerrado de Altitude, pensando como identificação geográfica. Depois nós vamos mais especificamente para uma denominação de origem, e aí a gente ainda vai... estamos pensando na região ali do PADEF, onde tem várias vinícolas, já estamos pensando em eixo dos vinhedos, né? Para receber essa denominação, aqui, a gente, por exemplo, no Centro-Oeste, precisa ter também um número mínimo de produção de vinhos? São vários fatores. Precisa de um certo número de produtores, de vinícolas, precisa de matérias científicas, né? Nós já temos algumas pesquisas importantes, alguns prêmios também nós já temos, né? Então, e algumas variedades também que se destacam, né? E que a gente já tem várias aqui em Brasília também que a gente está produzindo com muita qualidade, como a Syrah, como a Malbec, como o Cabernet Franc, como o Sauvignon Blanc. Então, a gente, daqui para frente, com certeza, nós vamos buscar essa denominação de origem também aqui para Brasília. Mas, hoje vamos falar, então, de Pinto Bandeira. Pinto Bandeira é uma região lindíssima, acho que você teve recentemente lá, né, Vivi? Exatamente, eu falo que essa conversa aqui está sendo uma delícia, porque eu estou podendo relembrar o que eu vivi mês passado. Estive lá em Bento Gonçalves, a gente ficou ali no Vale dos Vinhedos, e a gente teve a oportunidade de ir até Pinto Bandeira, até com uma recomendação sua de uma das vinícolas, que foi sensacional. Você estava falando dos espumantes, e a gente teve a oportunidade de ir na Cave Geiss. A região de Pinto Bandeira, né, essa denominação de origem é para espumantes, né?
Um dos melhores espumantes do Brasil é produzido nessa região, como a Cave Geyser, como você disse, mas tem outras vinícolas também que produzem espumantes sensacionais. Então, aqui, por exemplo, posso citar a Valmarino, né? Também a Dom Giovanni, né? A La Grande Beleza, que é uma vinícola menor, mais nova, mas também com vinhos e espumantes sensacionais. E essas vinícolas produzem, né, espumantes de muita qualidade. Cave Geyser, por exemplo, tem um wine bar que você deve ter ido, sensacional, uma ambiência muito boa. Na Dom Giovanni, né, falando um pouquinho em gastronomia também, tem o Nature Vinhos e Gastronomia, que fica dentro da vinícola, né? A gente até tentou, mas a gente não conseguiu visitar. É um restaurante sensacional. Então, aquela região, além de lindíssima, né? É muito bonita, também produzem pêssegos, né? É uma região bastante produtora de pêssegos. Mas também, para mim, é uma das regiões que produz um dos melhores Cabernet Francs do Brasil também. É mesmo? Embora eles não tenham essa denominação de origem para vinho tinto, né? Só para espumantes, mas eles fazem belíssimos Cabernet Francs. Então, é uma região realmente muito bonita, né? E uma entre tantas aí do Rio Grande do Sul, né? Eu achei muito interessante porque a gente consegue fazer os passeios por lá e a gente agenda, e várias dessas vinícolas, elas oferecem essa oportunidade para você poder conhecer, como a gente tem vivenciado aqui também em Brasília. E lá, cada uma com a sua característica, você passa ali pela produção, por exemplo, do espumante, bem interessante, que você consegue ver todo o processo. Né, tem uma parte ali que você tem que congelar a garrafa. Exatamente. E o máximo, você, né, tem aquela experiência de cortar ali na tampa e ver como que aquele processo ali in natura, você pode experimentar, até me corrija se eu estiver errada, se a minha aula não foi tão boa. Está correta. E é muito bacana. Essa denominação de origem é pelo método champenoise, né, o método tradicional, né? Esse título só se pode ter no rótulo, né, o título lá de denominação de origem para as vinícolas que elaboram espumantes pelo método tradicional, né, como se faz na região de Champagne, né? Então, esse processo, na verdade, ele congela ali as leveduras, não é isso? Exatamente. Quando está no final do processo, né, que está chegando próxima do engarrafamento, se congela o bico para que as leveduras se concentrem tudo na ponta, né, e depois vai se trocar a tampa pela rolha, né, a tampa corona pela rolha. Então, Pinto Bandeira também tem a cooperativa Vinícola Aurora, Sim. Que também faz espumantes sensacionais e também está lá, tem uma unidade lá também. Então, os espumantes da Aurora também levam também esse selo, os produzidos lá em Pinto Bandeira. Mas, como nós falamos aqui, Vivi, o Brasil hoje ele é dividido em 3 macro-regiões vitivinícolas, né? Macro-regiões. Foi a Embrapa Vivinho que fez essa divisão e eu acho que foi importantíssima, até para o brasileiro, o brasiliense, saber que há essas 3 macro-regiões, né? Então, a viticultura tradicional, que é o que nós estamos tratando hoje, né, de uma micro-região lá, também a viticultura tropical, que fica no Nordeste, principalmente no Vale de São Francisco, né, e outras micro-regiões, e a viticultura de vinhos de inverno, que aí Brasília está inserida, né? Aí Brasília está inserida e outras regiões, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Chapada Diamantina, na Bahia, Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, Cerrado Mineiro. Então, o Brasil hoje é um continente no mundo do vinho. Sim, e que o clima, na verdade, é o que mais impacta e favorece aí a um tipo de produção e outra. Assim, uma diferença também bem característica que dá para ser feita, por exemplo, os vinhos produzidos na viticultura tradicional, que é o sul, só é possível produzir no verão, porque o inverno é muito rigoroso, né? A planta entra em dormência, ela não desenvolve, tem geada, né? Então, o produtor não consegue produzir no inverno. Então, assim como no Velho Mundo também, né, e outras regiões tradicionais do mundo do vinho,
se produz no verão. Os vinhos de inverno, né, que é o que a gente produz aqui em Brasília, graças à tecnologia dupla poda, a gente consegue inverter o ciclo da videira e aí sim não produzir no verão e sim produzir no inverno. E aí a diferença nossa é que nós temos uma estabilidade muito grande no clima e uma qualidade também nesse clima. Então nós temos assim um conjunto de fatores, né, a começar, por exemplo, pela altitude. Brasília é o Planalto Central, né? Estamos aqui a média 1.000, 1.100, 1.200 metros de altitude, e isso propicia também grandes amplitudes térmicas. Então a gente tem ali de final de maio a meados de agosto um clima excepcional para produzir vinhos de alta gama, alta qualidade, tanto que já tem-se várias premiações, né, aqui em Brasília. Né? Exato. Então, E essa questão do clima influencia no sabor, não na qualidade, porque a gente está vendo exatamente a gente conseguindo aí vários títulos, né, internacionais, mas em relação ao sabor, dá para diferenciar quando a gente toma um vinho aqui do Centro-Oeste com do Sul? eu diria que a gente tem, por exemplo, fica marcante, por exemplo, a elegância no vinho, né? Um vinho mais aromático, com esse excesso de luz que nós temos de maio a agosto e não chove, e as noites frias, né? Então a gente consegue, por exemplo, vinhos com bem aromáticos, que expressa bem o terroir aqui da capital, e não são vinhos cansativos, então são vinhos com bastante frescor, né? Com boa acidez, por causa dessas noites frias também. Então, está aí o motivo, está aí a grande razão hoje de Brasília estar inserida, né, nos grandes terroirs do Brasil aí para produzir vinhos finos. E que o nosso ouvinte que for sorteado para receber um dos seus vinhos vai poder experimentar. A gente está fazendo esse sorteio desde a estreia aqui na Nova Brasil, nessa coluna aqui no Mesa para Dois. E a gente vai continuar essa semana dando chance ainda para você, ouvinte, poder participar desse nosso sorteio e ganhar. Qual que vai ser o vinho mesmo? Vamos relembrar aqui, Ronaldo? Então, é um dos vinhos que levou ouro na França, né, no Olha só. concurso Vinali em Cannes, né? Recentemente, tem um mês que esse vinho levou essa medalha, esse prêmio. Então, todo mês nós vamos estar sorteando aqui um Seu Claudino Reserva, né, que é homenagem ao meu delícia. saudoso pai, que é o vinho tinto Syrah da Vila Triaca. Então, todo mês vai ser sorteado. Então, os ouvintes aí participem, né, Vivi, para que consiga, de repente, ganhar esse vinho aí que está muito especial. Exatamente. Então, olha só, se você está ouvindo agora essa nossa coluna, às vezes está dirigindo, não consegue parar para poder fazer o seu comentário, daqui a pouquinho você já para. E entra no nosso Instagram, @NovaBrasilBrasília, deixa lá o seu comentário, manda pra gente uma mensagem no direct. E o WhatsApp Nova também, o 981484631, 981484631. Faça o seu comentário, diga o que você está achando da coluna, qual é a sua paixão pelo vinho. A gente vai sortear na semana que vem esse vinho aqui na nossa coluna. Exatamente. Ronaldo, muito obrigada mais uma vez por trazer para a gente tantas explicações sobre vinhos, não só aqui no Centro-Oeste, na nossa região, como também por todo o Brasil. Eu que agradeço e sempre relembrando da grande feira que nós teremos em junho, Isso, né, pode no relembrar. feriadão de Corpus Christi, que é a Expo Vites Brasil. Os ingressos já estão sendo vendidos, o primeiro lote, né, 19, 20 e 21 de junho. Uma feira que acontece lá no Padef, em meio às vinícolas lá, na região vinícola de Brasília. Olha só que maravilha. Bom, a gente vai conversar sobre essa feira em uma das nossas colunas para trazer mais informação, Com porque com certeza. certeza já estou curiosa aqui para saber todos os detalhes. Obrigada e até semana que vem. Até semana que vem.